Senado aprova a validade indefinida de laudos de deficiência permanente. Uma notícia muito boa para as pessoas que são aposentadas, as pessoas que têm o seu benefício por deficiência definitiva, permanente, tá bom? Isso está aí no Senado desde o dia 5/11/2021 e só agora foi votado. Olha quanto tempo um projeto fica guardado em uma gaveta, mas graças a Deus que pelo menos já saiu, né, da gaveta, já foi avaliado, já foi discutido, já foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados. Vamos entender mais esse assunto e quem é o autor desta proposta muito boa, tá bom? Então, olha só. O Senado aprovou nesta terça-feira, portanto, terça-feira, dia 14, certo? A validade indeterminada para laudos que atestam deficiência permanente. O projeto de lei de número 3.660/2021 busca facilitar a vida dos nossos deficientes irreversíveis, que muitas vezes se enfrentam à exigência de laudos recentes para ter acesso a políticas públicas. O projeto é da senadora Zenaide Maia, que foi aprovado na mudança feita pela relatora, a senadora Jussara Lima, e segue agora para a Câmara dos Deputados. O texto altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência através da Lei 13.146 de 2015, para deixar claro que esse documento terá validade indeterminada. Atualmente, segundo o Estatuto, a forma de avaliação é de responsabilidade do Poder Executivo. O que ocorre é que, muitas vezes, a pessoa com uma deficiência precisa enfrentar longas filas para ter acesso a novos laudos de uma situação que não vai mudar mais, porque essa doença, essas condições já é aí, né, constatada, confirmada através da própria concessão do benefício por deficiência permanente, certo? São casos de deficiências irreversíveis, não havendo necessidade de fazer essa pessoa a cada ano provar que continuam com a deficiência. É uma maneira de desburocratizar e tirar essas pessoas da fila da perícia, disse Zenaide em plenário. O laudo é uma peça fundamental para que uma pessoa com deficiência tenha acesso aos direitos previdenciários e garantias como benefício, busca de emprego e isenção para a compra de veículos e outros serviços, por exemplo. A necessidade da renovação constante na prática pode funcionar como uma barreira ao acesso dessas pessoas aos seus direitos. As leis locais dos estados e municípios já determinaram que laudos para pessoas com deficiência permanente não precisam ser renovados. É o caso da cidade de São Paulo e dos estados de Sergipe e Rio de Janeiro. A inclusão dessa regra é uma lei de alcance nacional e pode facilitar a vida das pessoas com deficiência em todo o país. Não deve a União andar na contramão da história, mas seguir os bons exemplos das suas unidades federativas, disse a autora. Segundo Jussara Lima, aceitou uma mudança na proposta pelo senador Carlos Viana, que a emenda incluiu no texto a expressão, abro aspas, para todos os efeitos legais, fecho aspas, na parte que fala da validade indeterminada do laudo,
para garantir que não haja a inclusão de direitos em alguns casos. Segundo a senadora Mara Gabrilli, havia proposto uma emenda para substituir o termo, abre aspas, laudo, fecho aspas, por, abre aspas, avaliação biopsicossocial, fecho aspas. Mas esse tipo de avaliação leva em conta não apenas questões clínicas, mas todo o ambiente social em torno da pessoa com deficiência, para avaliar o atendimento a ser dado a elas. A emenda acabou sendo rejeitada, porque esse tipo de avaliação já é previsto no Estatuto, ainda não é uma realidade em várias partes do país. Eu não quero que o Brasil tenha uma visão da pessoa com deficiência de que ela não pode melhorar e exercer sua cidadania. A gente quer continuar aprimorando a lei brasileira de inclusão. Será preciso trabalhar muito para que não haja somente laudos médicos para uma visão médica, não diga quem é a pessoa que a gente consiga fazer essa avaliação. No caso da avaliação biopsicossocial no Brasil inteiro, disse a senadora. Para o senador Flávio Arnes, enquanto houver na prática a avaliação biopsicossocial, a pessoa deve poder atestar por outros meios que essa deficiência existe e que é permanente. Sou totalmente a favor, inclusive como pai de uma pessoa com deficiência. É um sacrifício levar filho em cadeira de rodas para fazer uma perícia e fica lá 3 horas, 4 horas, quando a situação é permanente. Vamos ter sensibilidade como as famílias com essas pessoas, pediu o senador aí à Câmara dos Deputados, aos deputados que forem analisar, discutir e votar esse projeto quando tiver aí na discussão. Então tá aí. Laudos para as pessoas com deficiência permanente pode deixar de ter prazo. Ele pode se tornar prazo indefinido por tempo, aí longos, sem ter aquele prazo de 90 dias, sem ter aquele prazo de estar atual ou ultrapassado. Não tem mais validade porque tem 4, 5 meses que a pessoa teve acesso a esse laudo, Então, é um bom projeto, vamos ficar de olho se os nossos deputados votarão a favor. E quem votar contra, eu vou trazer o nome deles aqui, para que a gente possa saber quem é a favor dessas pessoas e quem são contra elas. Direitos previdenciários é importante e precisamos ficar de olho.